aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de dossiê e eu acho que vocês vão ficar surpresos, ou talvez não. Eu vou direto ao ponto. Nos últimos dias, mais especificamente nos últimos 2 dias, uma gama de notícias foram publicadas pela imprensa sobre o PL 2630, regulamentação das redes e assuntos afins. E aí eu tava lendo uma dessas notícias, que inclusive é uma entrevista com um dos secretários do desgoverno, onde o jornalista começa a fazer algum questionamento sobre o PL 2630, o que o governo vai fazer, não vai fazer, vai propor, não vai propor. E aí o cara começa a falar sobre uma articulação internacional. Na hora que eu li, eu falei, cara, eu comentei sobre isso no vídeo ontem. Aquela nota que eu mostrei pra vocês, o vídeo ontem foi bem longo e não deu tempo de comentar sobre tudo. E aí quando eu voltei pra dar uma olhada, eu lembrei que ficou faltando uma coisa que eu não abordei mais a fundo, falando que na última quinta-feira teve um texto que foi publicado em um veículo internacional por um jornalista internacional, onde ele obteve informações exclusivas sobre a agenda do Dilma nos Estados Unidos. Quando ele foi lá, conheceu o Biden, etc e tudo mais, ele não encontrou apenas o Biden. Ele encontrou outras pessoas. E esse jornalista foi falar com essas pessoas e perguntar o que foi que o Lula pediu. E ele tá contando isso. E a gente vai ter que comentar sobre isso e muitos outros assuntos. E se prepara que a história é no mínimo estranha. Mas antes, quero abrir o vídeo hoje comentando sobre Jair Messias Bolsonaro. Algumas coisas bem interessantes. E o futuro político e no âmbito do judiciário do nosso capitão. E tem muita coisa, né? Inclusive aí não vai adiantar. Depois a gente vai começar a falar pelo 2630, regulamentação das redes. E aí o terceiro tema, vamos olhar que notícia é essa que eu acho que o Brasil precisa saber e não teve até então nenhuma repercussão. Depois vamos falar sobre a Câmara, algumas coisas interessantes até sobre o PL, espero que dê tempo. Espero que também dê tempo de falar sobre a senhorita Marina Silva e algumas coisas que ela está aprontando. Eu coloquei umas notícias internacionais, mas acho que não vai dar para comentar no vídeo de hoje, mas vamos acelerar que realmente tem muita coisa e não pode ser 1h15 de novo como foi o vídeo de ontem. Vejam só, no dia de ontem, Jair Messias Bolsonaro, vou lá no Twitter levantar uma coisa muito interessante ainda sobre a questão das compras internacionais. Haddad diz desconhecer a Shein, mas o governo do Dilma já havia recebido a empresa. Compromisso do governo Jair Bolsonaro foi anunciar a não taxação desses serviços, vistos que milhares de humildes no Brasil sobrevivem deste setor. Foi o que cumprimos. Apesar do ex-prefeito de São Paulo e ministro da principal pasta econômica do Dilma afirmar que não conhece o gigante, né, a Shein, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, eu acho que é o Alckmin, né? Encontrou no mês passado vários representantes da Shein. Como assim? Um gigante desse esteve com agenda oficial. Ministro de governo e Haddad, o ministro da Fazenda, a pasta mais importante, como frisa Bolsonaro, não sabe quem é? Vamos parar de brincadeira, né? Segundo o ministro da Economia de Lula, até a repercussão da medida da Receita Federal para acabar com a isenção de impostos às encomendas internacionais de até $50 entre pessoas físicas no início da semana, ele desconhecia a empresa. Quem tem boca, fala o que quer. E aí, meus amiguinhos? No dia de ontem saiu uma nota que ela foi bem compartilhada no âmbito da direita, mas eu quero dar destaque para uma coisa. Muita gente ficou se questionando, meu Deus do céu, será que a Folha de São Paulo está com saudades de Bolsonaro? Não é possível isso? Porque a Folha destaca que o governo Bolsonaro quis ampliar isenção de imposto de importação para até $100. No último ano do governo de Jair Bolsonaro, a Secretaria de Comércio Exterior e a Receita Federal avançaram em uma discussão para aumentar de 50 para 75 ou até $100 o limite de compras isentas de imposto de importação de envio de pessoa física para pessoa física. A ideia dos órgãos do Ministério da Economia ia no sentido oposto ao que a turma do Dilma está fazendo. A proposta foi abandonada pelo governo Bolsonaro devido à proximidade do fim da administração. Como ela geraria ampla repercussão, sua implementação foi adiada para 2023, em caso de reeleição de Bolsonaro. E aí fizeram L, então agora chora. O projeto tinha o mesmo princípio do aumento do limite para compras no free shop de $500 para $1.000, o que aconteceu, foi anunciado, né, em Bolsonaro em 2019. A avaliação da equipe econômica de Bolsonaro era de que
Olha só, o custo de monitoramento das compras pequenas é elevado, é caro para você monitorar, desestimula a atividade econômica, tem pouco efeito na contenção do contrabando que opera em valores maiores. Tô achando até interessante, né? Parece que a turma da Folha de São Paulo andou assistindo o que comentamos no vídeo de ontem, ou talvez leram aquela nota do Jota, né? Engraçado, é uma matéria bem similar. À época, a Secretaria de Comércio Exterior elaborou um estudo comparativo que afirmava que o valor de $50 que serve de limite no Brasil é baixo para parâmetros internacionais, e realmente é. Antes disso, Bolsonaro chegou a escrever em suas redes sociais que não havia possibilidade de aumentar impostos para compras em varejistas asiáticas. Não tem chance, eu não vou fazer isso. Gente, não tem como negar que uma nota dessa bate e bate doído na turma da esquerda. E pela minha pequena experiência, eu digo para vocês duas coisas. A Folha de São Paulo jamais publicaria uma nota para ajudar Bolsonaro. Jamais. E jamais Bolsonaro teria a força de pedir para a Folha de São Paulo para plantar uma notinha a seu favor. Para mim aqui só tem duas opções. Eu só consigo ver duas. Se alguém conseguir me apresentar uma terceira, que apresente. Primeira opção. A turma que escreveu, os jornalistas, eles fizeram de livre, espontânea vontade, porque eles estão putos da vida, porque eles compram no exterior. Mas eu não levo essa proposta assim, né? Essa opção muito plausível. Mas pode ser. Segunda opção. Essa eu acho muito mais plausível. Essa aqui é a típica nota que algum aliado, né, várias e várias aspas, do desgoverno Dilma, faz questão de plantar na imprensa para gerar mais desgaste para o governo, porque é o seguinte, quanto mais confusão o executivo sofrer, mais poder de barganha e de negociação possuem aí os parlamentares e caciques, né, os donos aí de vários partidos políticos. Ver a Folha bater assim foi gostoso demais, né? Meu Deus do céu. Mas tem alguma treta aqui por trás disso, não sei se um dia vamos entender, mas eu não acredito que isso aqui foi de livre, espontânea vontade, mas por nada. Queria muito saber de onde veio a inspiração para a Folha publicar essa nota. Tem alguns nomes na cabeça, todos são ligados a alas políticas mais do centrinho, centro democrático, frente ampla e quem sabe do centrão. Mas vamos lá. Olha essa outra. O que Luiza Trajano e empresários pensam sobre tributar compras? E eu resumo, eles pensam que sim, que devem ser tributadas, porque é injusto, você vai colocar grilhões, porque não paga imposto, etc, tudo mais. Comentamos no vídeo ontem mostrando que, em média, o imposto de importação que as grandes empresas pagam, etc tudo mais, quando você vai ler assim a média, tá menos de 20%, menos de 20%. Enquanto o imposto do cidadão comum, que primeiro vem imposto, depois às vezes até o ICMS, às vezes dobra o preço e é cobrado não apenas no produto, mas também em cima do frete. Então, assim, é um negócio absurdo você querer falar que é injusto, tá botando grilhões. É completamente diferente a tributação. Então, coloca a mesma tributação de empresa para o cidadão comum e vamos ver se o cidadão comum vai ou não vai continuar comprando nessas lojas internacionais. E aí, mostrar uma coisa para vocês, como são as coisas. A turma da esquerda diz que está tirando dinheiro das empresas brasileiras, etc, tudo mais. Bom, tratando de roupa, o Brasil produz roupa. Tem algumas regiões no Brasil, até no Nordeste, que são grandes produtoras de roupa, camisas, vestidos, saias, etc, tudo mais. Só que essas varejistas, né, os picanheiros mais diversos, até os picanheiros de direita, né? Você vê aqui, ó, olha essa etiqueta, importado por Lojas Riachuelo. Fabricado onde? Não é no Brasil não, viu? Não é no Brasil. Então, assim, como é que você tá quebrando a indústria nacional se no final do dia a varejista brasileira, ela tá vendendo o produto, né, que vem do exterior? A única coisa que eles querem fazer é o seguinte, eles compram, eles pagam um imposto muito menor que você, aí eles colocam o lucro deles em cima e aí você pode comprar. É isso que tá acontecendo e temos aí pessoas como o Felipe Neto defendendo cunhas e dentes. Reforma tributária resolverá problema de sonegação de sites. Essa reforma tributária, ela tem tudo, parece que menos a parte de facilitar a vida para o cidadão comum e reduzir a carga tributária. Tem imposto verde, tem cashback rosa, tem imposto do pecado, agora tem até a taxa para incluir a taxação. Ó. O AP disse que as mudanças serem feitas no sistema tributário vão resolver de forma estrutural o problema da sonegação de impostos observada nas vendas de sites estrangeiros para o Brasil. Beleza. Comentando ainda sobre esse tema,
E aí, até conecta com a nota aí da Folha de São Paulo, né? Mostrando aí a diferença, o que é que Bolsonaro defendia. Mas a primeira-dama fez o governo apanhar mais ao defender a taxação. Na tentativa de consertar, ela fez foi piorar. E aí essas pesquisas, né, desses próprios grupos, aí, essas ONGs de esquerda mostram que, ó, de acordo com 3 integrantes do governo ouvidos pela coluna, os levantamentos mostram que cerca de 60% das pessoas criticaram a iniciativa logo depois do anúncio, contra cerca de 15% que eram favoráveis, né? Você vê o verdadeiro gado brasileiro. Gado não, né? O jegue brasileiro. O jumento. O restante manifestava dúvida ou desconhecimento. O percentual de pessoas que atacavam a medida chegou a cerca de 70% depois da intervenção da primeira-dama. E a quantidade de passapanistas continua em 15%. Então, tá bacana, tá legal de ver. E ao mesmo passo, você vê que isso vem sendo um dos grandes focos de problema no desgoverno, porque tem pessoas que estão querendo brilhar mais do que o rei. E eu quero ver a confusão mesmo. Tá ali, ó. Primeira-dama não tem sido coerente com o discurso do PT. Diz cientista política que tem uma entrevista para o UOL. É a Daisy Siocari. Ela fala o seguinte, ó. Desde o primeiro dia, a primeira-dama falou que buscaria o protagonismo dela e que seria uma primeira-dama diferente. Mas as atitudes dela não têm sido muito coerentes com o discurso do PT. O Brasil não está vivendo o melhor momento. Não é questão de direita ou esquerda, mas de moralidade pública. Montar um quarto de R$ 200 mil, quando o litoral norte recebeu um orçamento parco de R$ 2 milhões e as pessoas pagavam R$ 90, não é na água, né? Era no engradado de água. Às vezes pode parecer um deboche e sarcasmo. Bom, mas realmente é deboche. E eu acho que a Deise ela só não entendeu uma coisa. O próprio PT é incoerente com seu discurso. Porque o discurso do PT é sempre meu Deus do céu, né? Serem paladinos da justiça. Mas a prática do PT é isso daqui. Para mim, a primeira-dama só mostra que ela é tão petista quanto todos os petistas que já brilharam, já apareceram aí nas capas dos maiores jornais, revistas e noticiários desse país. Rui Costa e a primeira-dama travou embates por gabinete e compra de imóveis. E, pelo que diz aqui o UOL, talvez se dependesse dela, a coisa ainda seria mais caro. Segundo a coluna apurou, ela escolheu uma mesa no valor de R$ 200 mil, que foi negado pela Casa Civil, né, pelo Rui Costa. O argumento é que imóveis com valores muito altos poderiam repercutir mal para o governo. Pessoas próximas, primeira-dama, dizem que foi espantoso a quantidade de informações contra ela que foram disseminadas dentro do desgoverno assim que ela e o Dilma foram lá para o Oriente. O clima no desgoverno, gente, não tá bom. Não tá bom. Graças a Deus e que piore. Voltando aqui para Bolsonaro, a gente falar de algumas coisinhas, vejam só. Corregedor contraria Bolsonaro e mantém sob sigilo informações sensíveis de ação que pode declará-lo inelegível. Bolsonaro queria que tirassem o sigilo da ação dele, para as pessoas poderem analisar. Acho que é bacana, né? Pô, ainda mais ex-presidente do Brasil, sabe, o povo saber o que está acontecendo, por que ele está sendo declarado culpado, né? Para ver se faz ou não sentido. Tanto que a nota do Globo fala, ó, após pedir sigilo parcial para tornar ele inelegível, Bolsonaro solicitou na quinta a suspensão da medida adotada pelo tribunal. A alegação do escritório do PL era de que a medida era necessário, ou seja, retirar o sigilo é necessário para permitir o conhecimento e o escrutínio público das manifestações. O povo precisa saber. Um julgamento tão importante como esse, eu concordo. O povo tem que entender. Ó, Bolsonaro está sendo julgado por causa disso. Beleza, vamos ver. Interessante, né? Interessante isso aqui. Muito interessante, né? Tirem suas conclusões. Ministério Público Eleitoral cita caso Francisquini para defender inelegibilidade de Bolsonaro. Você vê o problema do precedente, né? A coisa começa e aí vai crescendo e depois serve de justificativa para outros casos. Mas, não sei se vocês lembram, nesse caso aqui,
as pessoas que Bolsonaro indicou, né, uma delas resolveu, né, ficar do lado do Francisquini. Um dos grandes nomes do Brasil ficou ao lado, um dos 11 ficou ao lado do Francisquini. Guarda essa informação, que eu já vou voltar nela agora. Bolsonaro não se renderá e tentará reverter inelegibilidade no tribunal em 2026, dizem os aliados. E essa notícia é interessante. E vou trazer informação do vídeo anterior, da notícia anterior. Olha só. De acordo com um aliado frequente, Bolsonaro não vai se render. Eu não espero nada diferente dele. Bolsonaro desistir jamais. Seguirá na militância política e esperará o tempo passar para tentar reverter a inelegibilidade no próprio tribunal em 2026, se ficar inelegível. Bem, Brasil. Na análise do núcleo central, no Brasil tudo é possível. Isso aí ninguém discorda. Aí não precisa ser bolsonarista, nada, né? Qualquer pessoa que conhece o Brasil sabe. Aqui tudo é possível. O Brasil é mais engraçado que qualquer roteiro de Netflix, Hollywood, etc. e tudo mais. E reviravoltas políticas e jurídicas são a regra no Brasil. Basta ver o que aconteceu com Dilma, que estava preso inelegível em 2018 e acabou voltando ao poder 4 anos depois. E eu vou também comentar um pouco mais sobre isso, mas vamos continuar. Tem um tópico antes que fala aí, Ampulheta, né, que o cara lá que está presidindo hoje, inominável, não vamos falar dele, pode sair. Ele, não, vai sair, né, termina agora em 2024, o mandato lá no Tribunal Eleitoral, e aí vai entrar mais pessoas, tem aquela dança das cadeiras básica do jogo, e aí, com a dança das cadeiras, 2026, o Tribunal Eleitoral terá entre os seus integrantes Carmen Lúcia, que essa aí não gosta muito de Bolsonaro, mas também teremos Cássio e o André Mendonça. Os dois últimos foram indicados por Bolsonaro e são considerados voto certo a favor do ex-presidente. Carmen, por sua vez, terá que deixar a corte em agosto de 26. No lugar dela, deve entrar o Dias Toffoli, que eu não acho que é amigo de Bolsonaro, mas entre o Toffoli e a Carmen, eu acho que o Toffoli tem um pouco mais de proximidade, né? Basta lembrar, inclusive, até a época da indicação do Cássio. Teve aquele jantar que o Bolsonaro foi na casa do Toffoli, etc. Tudo mais, então acho que tem um mínimo de diálogo. Acho que é um pouco melhor. A segunda consequência da passagem do tempo que poderia beneficiar Bolsonaro: um inevitável desgaste do Dilma no poder. Com isso, o contexto político mudaria e cresceriam as chances do Bonorinho recuperar o direito de se candidatar. Olha só. Vocês lembram como foi a volta do Dilma? Basicamente foi uma decisão de uma pessoa que o Moro defendeu. O Moro defendeu no mesmo dia. O Deltan Dallagnol também. Lembrem disso, nunca se esqueçam. Eles fingem que são oposição, mas eles defenderam a decisão que tornou o Dilma elegível, né? Ficou descondenado. Aconteceu. Se não me engano, foi dia 13 de maio, 13 de março de 2021. Não lembro mais. Mas tá lá o tweet do Moro e o do Dallagnol pra ninguém poder esquecer. 2026 tá vindo aí. Bolsonaro não pode estar de todo errado apostar que algo similar possa acontecer. Pode falar, mas isso acontece com a turma da esquerda. Não sei, né? A gente vai saber. É uma opção. E aí você olha o caso Francisquini, um dos nomes que ficou ao lado do Francisquini, achou que ele não estava errado, vai estar no tribunal. E quando você olha o caso do Dilma, essas coisas que envolvem as reviravoltas, por mais que fale assim, era Bolsonaro, só, etc, tudo mais, vocês não podem esquecer de um fato muito importante que aconteceu no ano de 2019. Foi a Vaza Jato. A Vaza Jato, independente de qualquer discussão que teve, etc, tudo mais, ela acabou mostrando que sim, a turma do Moro, do Deltinha, eles passaram do ponto em diversos momentos. Isso não abona o que a turma da picanha fez. Isso não passa pano. Isso não quer dizer que a picanha inocente nunca fez nada de errado. Não. Só mostrou que a galera passou do ponto. Mas esse passar do ponto, ele acabou gerando, né, um ambiente político que começou a abrir, né, um espaçozinho para o questionamento aqui, para o questionamento acolá, etc, tudo mais. Enquanto quando você olha aqui essa questão de Bolsonaro, que eles estão falando, ó, o inevitável desgaste do Dilma no poder, eu acho que está chegando por essa linha. Fora as reviravoltas, né? Contexto político pode mudar muito aí nos próximos anos. O que é que vai acontecer? Será que a terceira via vai conseguir emplacar? Será que o Dilma vai ser tão ruim que vai ficar insustentável a permanência dele na cadeira? A gente não sabe.
O que eu sei é que Bolsonaro, sabe, parece que Deus botou o dedo e falou, ó, vai lá, vai que é tua que o povo vai te apoiar. Eu sigo sempre com esperança, né, no coração. Acho que vão querer falar que tornar Bolsonaro inelegível, eu acho, mas vamos esperar pra ver. Vamos esperar. Enfim, 20 minutos. Tentei correr o máximo que dava, porque agora tem muita coisa. E vamos lá. Falei pra vocês. Eu fico de cara como uma notícia tão importante, ela saiu lá fora. Não saiu no Brasil. Não saiu no Brasil. E assim, e é pra comentar sobre um fato que aconteceu em fevereiro. Desculpa, em janeiro, né? Que foi a viagem lá pra apertar a mão do bidê, né? Lamber as botas do bidê. Agora tô na dúvida, foi janeiro? Não. Agora foi na dúvida, não, foi fevereiro. Foi fevereiro. Foi fevereiro. Foi fevereiro, Kim? Eu acho que foi. Não vem ao caso, foi janeiro ou fevereiro. Mas vamos lá. Falei pra vocês que várias notícias estão saindo. Essa daqui, inclusive, conecta com o tema anterior, né? Desgaste. Estamos em abril, o mês nem acabou, mas tá mais do que claro que o Dilma segue numa crescente desaprovação, segue errando dia sim, dia também. E a Folha de São Paulo conta que o PT liga alerta e aciona a base de campanha para ajudar o Dilma em início turbulento de governo. Olha só, turbulento, ou seja, né, caos. O PT quer ativar estratégias de mobilização. É o quê? Aqueles gabinetes do amor. A baixa conexão do Planalto com setores da sociedade, os tropeços na comunicação e o cenário pedregoso no Congresso têm preocupado aliados, com alertas de que é preciso uma ação rápida em um contexto de disputa de narrativas. Expressão usada pela militância petista. A narrativa está fora do controle deles. A nota é longa, fala várias coisas. Uma delas é o seguinte: o primeiro passo do partido é retomar os chamados Comitês Populares de Luta, que funcionaram como embaixadas da campanha 2022. Mantidas por filiados e voluntários, as unidades se valiam do contato direto para apresentar propostas, desmentir fake news e motivar apoiadores. Bom, é meio complicado falar de desmentir fake news, porque quem tocava esse barco aí, né, um dos membros era o Janones, outro era aquele Thiago. Era mentira todo santo dia. Todo santo dia. Mas a Folha passa aquele pano. A secretária nacional de mobilização do PT, Mariana Janeiro, diz que o objetivo é retomar as atividades de todos os comitês possíveis. Segundo ela, ainda estão registrados cerca de 4.000 espaços. Aí a matéria sai discorrendo sobre vários assuntos para chegar no ponto e falar o seguinte: a direita, que empoderou o Bolsonaro e mantém vivo o bolsonarismo, essa direita é bem sucedida ao explorar o boca a boca digital. Vocês aí continuam incomodando. E é por isso que o governo vem perdendo, né? A batalha de narrativas. E essa direita, ela vem atingindo novos públicos. Isso vai se conectar bem lá pra frente de novo. Essa direita, ela segue crescendo, ela segue trazendo novos apoios, novas pessoas para o barquinho. Porque são ideias que qualquer pessoa minimamente sensata vai falar, pô, faz sentido o que vocês estão defendendo. E aí lá para as tantas, a matéria também comenta com um especialista que ele fala o seguinte, ó: se o Dilma falhar na implementação de medidas que melhorem a vida dos mais pobres, o que ele já está falhando, não apenas terá fracassado no seu governo e na sua ressurreição política, como terá contribuído para o fortalecimento da extrema-direita. Então, a turma está preocupada. E onde é que está a preocupação? No ambiente digital, redes sociais, disputa pela narrativa. Aí, veja como são as coisas, como o PT é democrático. A assessora do Ministério da Justiça bloqueia pesquisadoras e recua após críticas. Coordenadora de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e uma das responsáveis na pasta pelo debate sobre regulamentação de mídias sociais, Estela Aranha, bloqueou por algumas horas seu perfil no Twitter para representantes da sociedade civil e especialistas que vêm criticando posições do governo sobre o tema. Após sofrer diversas críticas na tarde de sexta-feira, ela recuou e liberou acesso à sua conta. Olha só, é Ongueiro. Ela bloqueou Ongueiro. Ongueiro descarado.
Não é gente de direita não, viu? Veja a intransigência do desgoverno. Ela havia bloqueado a professora da Unifesp, Luciana, nome muito complicado, autora de 2 livros sobre internet e jornalismo, as pesquisadoras Nina Santos e Bruna Martins. O perfil do site Desinformante, que se dedica ao tema e é dirigido por Santos, também foi alvo da mesma ação. No Twitter, as 3 reclamaram do bloqueio, que consideraram ainda mais grave por se tratar de uma autoridade pública dedicada à discussão sobre direitos digitais. Acho lamentável que isso esteja acontecendo no contexto de um governo democrático e com pesquisadoras que têm anos de experiência no campo, disse Martins. Para Santos, em meio a debates importantíssimos, a assessora de direitos digitais aparentemente acha que o acesso à informação não é um direito fundamental. Já a Luciana Moher, da UI, tuitou uma imagem do bloqueio e escreveu: é assim que a coordenadora de Direito Digital do Ministério da Justiça e Segurança Pública lida com críticas. E aí eu pergunto para vocês, né, pergunta bem retórica e óbvia, o que vocês acham que vem pela frente com PL 2630 e com qualquer iniciativa de regulamentação das redes vindo do desgoverno, composto por pessoas assim, extremamente democráticas? E isso daqui, olha só, esse comportamento democrático é para com picanheiros. Ela não tá bloqueando ninguém de direita não, viu? Só tá bloqueando... Imagina a turma da direita. Era capaz de abrir um boletim de ocorrência. E aí, nesse meio tempo, outro assunto que vem chamando a atenção, e aqui entra uma rede social, que eu sempre faço questão de destacar, é o Twitter. A Sarita fala o seguinte: o ataque da classe falante ao Twitter faz parte de uma agenda mundial. Agenda mundial. Cara, agenda mundial, né? Ou se o Dilma falhar, a esquerda vai perder, Bolsonaro vai subir. Vamos tentar gravar 3 coisas. Primeira parte da Folha de São Paulo, né? Antes dessa da Estela Aranha. A direita, ela continua conseguindo novos adeptos, novas pessoas para o seu grupo. Se o Dilma falhar, vai fortalecer a direita e Bolsonaro volta. Depois, a intransigência da turminha. E agora, o 4º ponto. Agenda mundial. Agenda mundial. A Sarita traz 2 pontos. E hoje isso é mais uma nota no Globo também, criticando o Twitter. Eles só criticam o Twitter, como se o Twitter fosse o único problema. Até o momento não saiu uma única nota sobre o Discord, onde realmente tá uma confusão desenfreada. Coisas que levaram aquelas tragédias, diversas coisas, diálogos aconteceram no Discord. Nenhuma matéria sobre isso. Todas as matérias estão focando no Twitter. E, você vê, o editorial do Estadão é sobre o Twitter. Só que a Sarita falou, agenda mundial. Por quê? Governo da Alemanha fecha o cerco contra o Twitter e processa a empresa com multa milionária. É só o Twitter. Só o Twitter. Por quê, gente? Por quê? Porque o Twitter é a rede social da informação, do embate. É a rede social que a esquerda não consegue vencer. Por quê? Porque é informação. A esquerda vence nas suas plataformas, que é vídeo. O povo quer entretenimento, fica lá assistindo o Felipe Neto. Vence no Instagram que tá os artistas. Tu consegue ver um artista desses aí aguentar 10 segundos de trocação no Twitter sem surtar? Ele não consegue. Não consegue. A pessoa comum muitas vezes, eu não aguento ficar no Twitter porque aquele ambiente é muito complicado. Não aguenta. A informação lá vem de forma dura e seca, goste ou não, e as ofensas também. Então as coisas vêm ali e é a rede social primária. Todas as redes sociais funcionam com base no Twitter. O Twitter pauta as outras redes e ela também pode repercutir quando, por exemplo, teve um podcast, alguém falou algo no podcast, beleza, aí vai pro Twitter. Mas a metanarrativa, a disputa de narrativas é sempre no Twitter. Sempre que tem um monitoramento, é feito no Twitter. Não é feito no Facebook, não é feito no Instagram, não tem nem como mensurar isso. É lá. Uma rede focada em troca de informação. E a esquerda está muito preocupada com isso. E faz parte de uma agenda mundial. 4 pontos até agora. PL de combate às fake news. A 2630, né? Vai ser votado pela Câmara até o fim do mês. E o Lira até já especificou possíveis datas. 26 e 27 de abril. Meu amigo,
Em entrevista à Globo News, Lira disse que o relator do projeto, Orlando Silva, trabalhará nas próximas semanas na costura de acordos com os líderes dos blocos partidários e indicou que o projeto será aprovado. Qual foi a indicação do Lira? Ele falou o seguinte, ó. A intenção da presidência é que seja em 26 e 27 de abril a votação tanto da urgência quanto do mérito. Todo mundo sabe que se não legislarmos e punirmos os excessos dos propagadores de fake news, estaremos sempre na mão ou do abuso, né, da injustiça. O Lira ele pontua uma coisa que realmente é importante. Se a Câmara não decide, o Poder Judiciário vai decidir. O problema é o que vai ser colocado em votação. Porque até remuneração de jornalista tá aí nesse PL 2630, né? E eu quero saber quem que vai receber esse dinheiro. Já aprovado no Senado, o texto aguarda aval da Câmara, onde enfrenta resistências desde a legislatura passada. A polarização política fez com que os requerimentos, né? Olha, foi a polarização o culpado, viu? O requerimento não avançar no governo Bolsonaro. O ministro da Justiça é um dos maiores entusiastas do projeto. Imagina como esse projeto é bom. E outro fato interessante, para a gente somar esses 4 itens que eu já falei, que eu acho que nem vou lembrar daqui para frente, quinto ponto. Vocês sabem quem apresentou o PL 2630 inicialmente? Vocês conseguem lembrar? Ele foi apresentado pela Tabata Amaral. Lembram em qual contexto? Na saída do Sérgio Moro. Saída do Sérgio Moro. E no mesmo momento, o que estava acontecendo no Brasil? O surgimento daquele grupo de esquerda que quando alguém tem um comportamento ruim, eles vão nos anunciantes para o anunciante parar de anunciar. Tudo nesse momento. Tabata Amaral, né? Bem progressista, aquela esquerdinha bem global, que segue uma agenda internacional também. Eu não estou falando nada disso de forma aleatória. Tudo vai se conectar lá na frente. E aí, veja. Essa foi a entrevista que me fez chegar na notícia exclusiva publicada lá na Europa. Governo enviará à Câmara adendo sobre crianças ao PL 2630. Quem comentou isso daí foi o João Brant, em entrevista por Guilherme Amado e Eduardo Girotto. O secretário disse que a entidade que o governo Dilma criará após a aprovação do PL das fake news não atuará para moderar conteúdo. Segundo Brant, o órgão será autônomo e terá a missão de supervisionar o cumprimento pelas plataformas digitais do novo regramento. Eu leio isso daqui e só consigo pensar o seguinte, que o secretário, ele... assim, né, que o governo vai atuar para moderar o conteúdo. Eu não consigo acreditar que o Dilma não vai, né? Eu leio aqui que eu só leio o atuará. Eu não consigo acreditar que o Dilma vai deixar tudo passar, ele vai ficar olhando de longe. Órgão será autônomo. Tradução. Órgão será ongueiro. Ongueiro para tudo que é lado, né? Acadêmico também é ongueiro. E terá a missão de supervisionar o cumprimento pelas plataformas do regramento. Ou seja, siga minhas regras, se não já sabe, né? É daquele jeito. Aí, uma das perguntas feitas pela turma do Metrópolis é a seguinte. O Dilma fala sobre enfrentar desinformação. Ele faz parecer que é algo de simples solução, quando há um consenso entre especialistas de que são necessárias várias soluções para o problema. Existe um descompasso entre a expectativa do Dilma e a realidade do combate à desinformação? Não tem um descompasso? E aí o Brant, que é o secretário da pasta, que já foi criticado até pela turma da esquerda mais raiz, por ser um cara mais alinhado à Open Society Foundation, né? Ele seria o que a esquerda aponta como a turminha do Soros, né, no desgoverno. O cara da turminha do Soros diz o seguinte, ó, o Dilma tem total clareza do esforço, do tamanho do problema e da dificuldade de encontrar soluções. Ou seja, o Dilma sabe o que está acontecendo. Ele está entendendo qual o tamanho do problema. Tanto é que ele aponta para a necessidade de uma articulação internacional. Articulação internacional. Agenda internacional, né? Tá, vê como é que se conectar o que eu estava falando para vocês. Ele enxerga como um tema de relevância internacional, mais uma vez ele frisa isso, e que exige esforços de cooperação e articulação internacional. Vocês conseguem lembrar de algum nome pró-BRICS que estava no evento da Unesco? Porque, olha só, eu não estou querendo aqui elogiar o BRICS nem nada.
Eu só quero pontuar uma coisa. Tem dois lados, assim, não olha o mundo numa dicotomia bem versus mal. Olha o mundo assim, ó. Sua família é bacana. Sua família quer o seu bem. O resto, não bote a mão no fogo por ninguém. Bote pela sua família. Pelos outros, não. Vendo tanto na Europa, eu acho que é bem fácil de ver que é difícil falar que tem algum anjinho e algum santo. Olhando para o Partido Democrata, olhando para a turma do BRICS, você não falar que tem algum santo? Que tem o certo e o errado? Obviamente que aquela agenda da Unesco, que o garoto foca, né? Ele foi lá participar. Era toda a turma aí, né? Da Agenda Verde, da Agenda SG, a Agenda Woke, né? Os lacradores. Todo mundo tava lá. Do outro lado não tava. Do outro lado não tava. Quem que realmente tá preocupado com isso? Estados Unidos, Europa. O Dilma tá fazendo mais do que um aceno. O Dilma tem pessoas no governo. O Dilma participa de eventos, dá direcionamentos e está propondo coisas palpáveis que estão 378% alinhadas a essa esquerda liberal progressista do Ocidente. Ah, mas ele foi lá falar isso da valorização. Para de ouvir a Rede Globo. O Dilma foi lá e voltou. Vocês vão ver quais vai ser os grandes frutos, né, dessa coisa lá com os Comuna. Fez ali um agrado só para os picanheiros parar de criticar ele, porque ele tá sofrendo muita crítica na base, que ele tá muito progressistinha, ele tá muito woke. Então ele foi lá fazer os acenos. O amigo dele é o Biden. O Dilma serve ao Biden. Aí depois pergunta o seguinte: como funcionaria essa articulação internacional? Lembrando que o cara falou, o Dilma tá sabendo de tudo. Tá por dentro. Ela parte de diagnósticos e estudos. Precisamos avançar na compreensão do problema no nível de complexidade que ele tem. Segundo, precisamos avançar no nível de cooperação em relação aos remédios que cada país tem adotado. E é também, né, preciso fazer um intercâmbio para entender o que tem funcionado ou não tem funcionado. Em terceiro lugar, é preciso buscar soluções integradas, soluções harmonizadas entre os países. Não é necessariamente uma solução única, mas soluções harmonizadas para as ações terem efeito. Enxergamos que as grandes plataformas reagem em diferentes partes do mundo como uma demonstração de força política e econômica. Quanto mais as nações estiverem falando a mesma língua e trabalhando na mesma direção, mais efetividade teremos nessas ações. Você acha que o Dilma vai se alinhar com quais nações? A turma do PL 2630, a turma que defende a regulamentação da gente, está falando que o Brasil tem que se inspirar na DSA, né? Naquela legislação europeia que foi aprovada. Não é a legislação do BRICS. Não é a legislação da Rússia. Né? Não, a picanhagem, e tá achando bom. E o Dilma tá seguindo esse caminho. É nessa direção que eles estão caminhando. Não tem lado bom aqui. E aí, quando eu vi tudo isso daí sobre essa articulação internacional, agenda internacional, essa união progressista pelo bem e da verdade, eu lembrei da nota de ontem, que eu trouxe em vídeo, do Coríbico. Ele falava, né, a rede de influência planejada do Dilma com os democratas americanos vai servir aos interesses liberais globalistas. É o título da matéria traduzida. Ao longo da matéria, o cara comentava o seguinte: a convergência entre o Dilma, os democratas, os Soros e até a CIA. Aí ele fala o seguinte, ó, é nesse cenário que o editor associado do Político, e a gente vai ver essa nota agora, para assuntos globais, o Alexander Burns, ele lançou seu relatório bombástico exclusivo na quinta-feira, intitulado Plano do Dilma, uma batalha global contra o trumpismo. Ele cita alguns dos democratas americanos que se reuniram com Dilma durante a viagem para Washington no início de fevereiro, para informar sua audiência sobre os planos do líder brasileiro de lançar uma rede de influência global em parceria conjunta com aquele partido político. Dilma, em fevereiro, nos Estados Unidos, com os picanheiros americanos, para uma cooperação internacional em torno das redes sociais. Exatamente o que o Brandt sinalizou. Exatamente a movimentação da própria imprensa brasileira, o Twitter em xeque, meu Deus, olha o que está acontecendo. E para combater a direita, que vem crescendo, vem conseguindo mais público, como disse a Folha de São Paulo, coisa começando a se juntar. E aí vamos para a nota. Realmente uma nota bombástica.
político. Mainstream, para quem perguntar, não é nenhum blog sujo nem nada. Site mainstream. O político, acho que ele não sei, eu não sei se ele é internacional ou se ele é algum país específico, assim, na Europa. Mas eu acho que ele tem um país mais europeu. Mas fala o seguinte, né? Tá ali. Matéria em inglês, tá ali o título. Já vou ler em português. O plano do Dilma, uma batalha global contra o trumpismo. Inspirados pelo presidente do Brasil, os americanos de esquerda consideram se devem combinar a direita internacional com o movimento próprio. Subtítulo meio confuso, mas vamos lá. O Dilma chegou a Washington no início do ano. Aí ele cita lá como é que chegou, liberto da prisão, etc, tudo mais, todo peralta. Mas, lá em Washington, depois de se encontrar com Biden, né? Não, primeiro, vou até mostrar. Vou ler para fazer mais sentido. Ó. Ele chegou lá, libertado da prisão, eleito para o novo mandato, triunfante sobre a insurreição do 6 de janeiro. O populista parecia personificar a resistência da democracia em uma era de extremismo. Ele estava empolgadão. E esse cara que escreveu essa nota, ele é de esquerda. Ele é de esquerda. Para esse cara que escreveu a nota, qualquer pessoa que não é de esquerda é extremista. Uma coisa a mais, que ainda torna mais interessante. Um cara da esquerda comentando sobre a viagem do Dilma. E aí disse que o Dilma chegou assim, todo peralta, sorridente, e tá, tomando café 220, tomou energético. Só que nas reuniões privadas, que o Dilma não estava na frente das câmeras e ele podia se soltar, né? Reuniões privadas com legisladores progressistas e líderes trabalhistas, o Dilma transmitia uma mensagem terrível de acordo com 4 pessoas presentes nas discussões. Embora demagogos venenosos tenham caído tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, olha como é que ele se refere a Bolsonaro. Demagogo venenoso. O cara que você vê essa nota é picanheiro. As revelações dele têm um peso muito maior ao falar sobre o Dilma. Está no mesmo lado. Dilma alertou que uma rede global de forças de direita continua a ameaçar a liberdade política. Os eleitores esmagados pela desigualdade econômica e confusos por uma torrente de desinformação nas mídias sociais permanecem vulneráveis a figuras como Trump e Bolsonaro. Opa! Volta ali para a nota da Folha de São Paulo. Se o Dilma falhar em sua agenda econômica para os mais pobres, vai entregar na mão de Bolsonaro. Olha aí. Exatamente o que está aqui. É a mesma visão. O homem forte e brutal que Lula derrotou por pouco no outono passado. Em Washington, o líder brasileiro de 77 anos fez um apelo. A esquerda precisava construir sua própria rede transnacional. Não que a esquerda não seja unida internacionalmente. Ele quer uma rede de comunicação internacional. Transnacional é quando você atua para além do seu país. Atua para além do seu país, né? Beleza. Decidiu para lutar por seus valores políticos e que essa rede transnacional deve, né, enfrentar crises como privação econômica e mudança climática. Tá vendo aí, né, com a preocupação do Dilma? Enfrentar crise da mudança climática. E vocês querem me falar que esse cara tá fechado com o BRICS. O cara que abraçou a agenda verde. Líderes de extrema-direita, como Trump e Bolsonaro nas Américas, procuraram uns aos outros e encontraram companheiros de viagem em radicais europeus, como Le Pen, Orbán. Nenhum clube comparável existiu na esquerda. Para Lula, era a hora disso mudar. Bom, tem grupos comparáveis como o Foro de São Paulo, né? Teve. É porque quando você olha assim entre continentes, você não consegue ver assim, os grupos tão fortes. Tem os zongueiros. Mas a nível político, realmente você não consegue olhar assim, identificar de forma muito fácil. Enfim. A deputada Pramila Jayapal, de Washington, deve ser democrata de Washington, né? Esse deve ser Washington, chefe do Congresso Progressista Caucus, disse que Lula queria mobilizar forças de esquerda contra uma rede internacional de pessoas e movimentos de direita que está buscando conquistar países democráticos. Abre aspas. Você quer falar dela, viu? Ele realmente estava apelando para nós, pedindo ao Congresso, o Progressive Caucus, né, para construir algo que pudesse contrariar isso. Estou entendendo? Olha só, uma parlamentar americana do Partido Democrata
concedeu entrevista, falou para Alexander Burns, que o Dilma fez um apelo. Construam algo para vir de fora para dentro. Transnacional. Em nome da esquerda pelo mundo. E esse cara tá fechado com o BRICS. Porque a Globo News falou. Porque tá todo, que ele falou que é desdolarizar a economia. Vocês estão de brincadeira comigo. Um passo inicial pode vir ainda este ano, com a possível viagem de parlamentares progressistas ao Brasil. O deputado Ro Khanna, da Califórnia, um liberal, ou seja, cara de esquerda, da Câmara, que também se encontrou com Dilma, disse que o presidente brasileiro pediu 3 vezes aos legisladores que o visitassem. Khanna disse que pediu à sua equipe para explorar outros fóruns internacionais, onde progressistas americanos deveriam fazer sua presença ser sentida. A exortação do Dilma representa um desafio tardio para a esquerda norte-americana. Apesar de toda a influência que exerce na política doméstica, os democratas de esquerda ainda não conseguiram articular uma agenda transnacional distinta. Esta discussão é o seguinte, a questão é narrativa. A batalha narrativa meio organizada online ainda está meio que deixando a desejar. Agora a força do Deep State é gigantesca, né? Isso foi uma oportunidade perdida. Ainda assim, tem havido valor político para os conservadores extremos pensarem em si mesmos em termos globais. Isso os ajudou a identificar tendências e atitudes culturais que levaram as eleições além das fronteiras nacionais. E aí, olha quais são os problemas que ele apontam. São os problemas que ele está dando aqui no direcionamento que a esquerda vai ter que resolver. Porque os conservadores se preocupam com algumas eleições em outros países, por quê? Crise dos refugiados, como se não fosse um problema. Ele coloca raiva. Será que a turma dele tem raiva sobre essa questão dos refugiados? Ou é uma coisa diferente, uma preocupação? É saber como é que faz, como é que não faz? Esse é um assunto, tem tanto questionamento, eu não vou entrar nisso. Medo dos comunas, olha só. Conservadores têm medo dos comunas. E esse cara está pontuando que os democratas não possuem medo dos comunas. Porque ele gosta dos democratas. Ele tá mostrando aqui, né? É a turma dele. Tá falando, pô, por que os caras têm medo? São nossos amigos. Nossos amigos. Ressentimento em relação às grandes tecnologias. Não é ressentimento. É porque a direita se vê perseguida em todos os países do mundo. Todos os países do mundo. Então, isso daí meio que uniu as pessoas. E aí acaba por afiar um vocabulário comum para discuti-los. A prisão do Dilma fortaleceu seu relacionamento de longa distância com legisladores de esquerda em Washington, que assumiram suas causas. Um deles foi Bernie Sanders, liderou o esforço repetidamente na libertação do Dilma durante sua própria campanha presidencial. Após sua libertação, o político brasileiro destacou Sanders para agradecimentos. Espero que os trabalhadores americanos façam de você representar os Estados Unidos. Falou Dilma lá no Twitter. Ele continuou expressando gratidão em Washington este ano, encontrando-se com Sanders e agradecendo a ele e outros progressistas por seu apoio. Quando o Dilma sentou com dirigentes sindicais, foi efusivo. Ele queria agradecer também ao movimento trabalhista, etc. Tudo mais, né? Também, com funcionários trabalhistas, o Dilma pediu uma mobilização transnacional. Pronto. Daqui a pouco vai ter agora o MTSI, Movimento do Sem Terra Internacional. Vai invadir o mundo. Ele pressionou a liderar uma luta sobre os trabalhadores e sobre o aumento de suas aspirações econômicas, seus salários mínimos. Eu não sei nem porque eu não grifei isso daqui, né? Cadê a caneta? Além de proteger a Amazônia. Vamos proteger a Amazônia, juntos. Em sua reunião com congressistas progressistas, Khanna disse que Lula descreveu uma certa forma de política progressista que é ser focada no avanço econômico para os trabalhadores e na luta contra a mudança climática. O Dilma foi para lá pedir foco na agenda verde. Isso aqui não tem como ser aleatório. Não tem como ser aleatório. Quando contatei o porta-voz de Lula, José Crispiniano, essa matéria está toda em inglês, está aqui a tradução do Google, sobre seus encontros em Washington, ele compartilhou uma declaração enfatizando a admiração de Lula pelo Biden. Ele ficou impressionado e satisfeito com o compromisso do BD com sindicatos e trabalhadores. E aí, o José Crispiniano se recusou a comentar os comentários do Dilma sobre a construção da esquerda global. BD e o Dilma são semelhantes em outro aspecto, ambos são líderes nacionais de longa data, que lideraram coalizões de centro-esquerda à vitória em parte porque resistiram
Ataques de direita que poderiam ter derrubado qualquer candidato menos familiar aos eleitores. O ministro da Fazenda no Brasil, o Haddad, que se juntou ao Dilma em Washington, destacou isso aos progressistas do Congresso, né? O caucus, né? Ele disse que ninguém além do Dilma poderia ter vencido, disse Cana. Segundo Haddad, apenas Lula foi capaz de superar a avalanche de bile e desinformação dirigida à sua candidatura. Olha as palavras: ataques, desinformação, ou seja, tem que lutar unidos, união internacional contra a desinformação. Não há garantia em nenhum dos países que essa mensagem de esquerda ou de centro-esquerda possa ter sucesso com outro mensageiro. E aí? Podíamos falar. Imagino que não foi mais discutido. E assim, enquanto você olha a viagem para o Oriente, lá as relações, você pode ter aí nomes que fazem pontes, etc, tudo mais. Pessoal, me diz uma coisa. Quem são os nomes hoje no governo, no primeiro escalão, no segundo escalão, ou talvez até no terceiro, que esteja em uma secretaria de destaque, que tem vínculos com o Oriente? Tem vínculos com a Rússia. Tem vínculos com a Índia. Eu não conheço nenhum. Eu posso estar enganado. Eu não conheço nenhum. Agora, bem fácil. Me cita o nome de dois. Ongueiro. Dois. Que sentam no colo dos Soros. Chama de meu amor. Eu não falo. Até a própria esquerda criticava muito a Marina Silva por causa disso, né? Quando você olha a composição do governo, tá 100% aliado a isso daqui. 100% de cima até embaixo. De cima até embaixo. Olha as propostas que estão sendo apresentadas. Olha as discussões. A gente comentou recentemente sobre aquela questão lá da soja. Né? A soja carbono zero. Aí vai ver como é, mas tem que ser uma questão internacional. Vai se basear nas discussões da Europa. Saiu uma notícia que eu não coloquei aqui em vídeo. Mas deve estar vindo a União Europeia nos próximos dias para fechar aquele acordo para ver se consegue destravar, né? Acordo a Mercosul-União Europeia. Aí, regulamentação das redes, União Europeia. Ano passado, gente, durante a eleição, você lembra de alguma notícia de alguém dos BRICS tendo reunião para apoio do Dilma, etc. tudo mais? Eu não lembro. Agora eu lembro que em março estava a turma da Comissão Arnes com o artigo 19, com a Fundação Perseu Abramo, com a Conexas, com a Vladimir Herzog, num evento articulado pelo Washington Brasil Office, com os assessores dos parlamentares americanos. Eu lembro que em junho ou julho, eu acho, a própria Miriam Leitão fez questão de só escrever a notinha que o Raskin, é como se fosse o presidente da CPI do Capitólio dos Estados Unidos, falou que é um absurdo, está vendo aqui a informação, e a Miriam Leitão deu vazão. Eu lembro que quando teve o pós-Atlas do dia 8 de janeiro, acho que no dia 10 de janeiro, tá no Atlas Brasileiro de Janeiro, o Washington Brasil Office, ele vem a campo a falar daquela super nota conjunta entre parlamentares brasileiros e americanos a favor da democracia brasileira, que isso só foi possível graças ao trabalho do Washington Brasil Office, que você lá no nosso apoio, Open Society Foundation, Jorge Soros. O governo brasileiro, ele não serve mais ao Brasil. A turma tá preocupada com o Oriente. Gente, olha o que tá acontecendo aqui do lado. Olha as pessoas que estão no governo. Olha o que está sendo decidido. Olha coisas impalpáveis que estão sendo apresentadas. Olha o alinhamento da imprensa brasileira até no que eles estão repercutindo. Imagina tudo que não foi discutido numa viagem como esta. Aí você vê, ó. Redes sociais são feitas para favorecer o radicalismo de Bolsonaro. Diz um professor internacional. É um livro que foi recentemente traduzido, é um americano. A versão em português se chama A Máquina do Caos. Aponta que a regulação das Big Techs deve focar mais na promoção do discurso de ódio do que a moderação. Ir para cima do algoritmo, controle do algoritmo, silenciar as vozes. E se você for moderar, cortar, não vai. Você tem que conseguir suprimir o discurso da direita. Aí onde é que estava a Vera Magalhães? Tava em Xangai? Tava em Moscou? Tava em Nova Delhi? Não. A Vera Magalhães, eu não sei se de forma online ou presencial, estava lá em Austin. Dilema para todos nós nos debruçarmos sobre. Tá lá, ó. Pesquisador sênior, Nick Newman. Aí ele coloca lá essa citação é do Instituto Reuters, junho de 2022. Assuntos
que os jornalistas consideram os mais importantes, como crises políticas internacionais, conflitos, pandemias globais, parecem ser precisamente aqueles que estão fazendo algumas pessoas se distanciarem. Ou seja, defender a agenda picanheira está perdendo apelo. Esse tweet da Vera Magalhães eu fiz questão de trazer ali embaixo. Olha só, a Vera Magalhães tem mais de 300 mil seguidores nas redes sociais. 47 curtidas. 2 retweets e 2 retweets com comentário. Você vê como é relevante o assunto. Realmente, né? Você está afastando a Vera Magalhães. As pessoas não estão com o mínimo interesse de ouvir sobre isso daí. Mínimo. A esquerda brasileira ela conseguiu por quê? Porque ela emulou o anti-bolsonarismo. A esquerda americana ela cresceu com o quê? Com anti-trumpismo. E lá também tem a agenda woke na lacração, que também tem no Brasil. Agora, esse restante aí não tá indo. A agenda identitária tá pegando, mas esse resto aí tá afastando muita gente. E aí, nesse contexto inteiro, não vai dar nem para falar de algumas coisas que são notícias até positivas, que envolvem movimentações políticas na Câmara, mas dá para falar algumas coisinhas ainda, que é esse aqui, ó. Comissão da Câmara questiona o Dilma sobre café com influenciadores. E aí, o que foi? Qual foi a ata da reunião, né? Teve ata? Qual foi o critério para escolher os convidados? E mais, teve algum dinheiro gasto para trazer as pessoas, né? Sei lá, alimentação, passagem, hospedagem? Como foi isso daí? Para discutir o quê? O que tá rolando? O problema é só a direita, né? Picanheiros estão demais. E o Lira, segundo aqui a turma do Globo, quer punição exemplar a deputados para acabar com excessos. 2 meses depois, né, o Lira que já tinha prometido, ele pretende cumprir a promessa, que é instalar o colegiado já na semana que vem, com ameaça de punição aos colegas que exageraram nas comissões. Ninguém perderá o mandato pelo excesso até aqui cometido. Mas a tendência é que os exagerados recebam advertências de até 3 meses sem salário, como forma de dar o exemplo e de se instituir o respeito. Eu trouxe 2 notas sem o nome dos envolvidos, porque não é para ir para cima de ninguém, mas só para mostrar algumas coisas que a direita tem que superar. Não dá para continuar sendo assim pro resto da vida. Tá me encostando? Bolsonaristas divulgam um novo vídeo manipulado de Júlia Zanata reclamando de parlamentar. Aí coloca lá, um fulano publicou outras imagens com áudio adulterado. Foi um parlamentar de direita. Vídeo com áudio adulterado. Não pode. Vai querer lacrar, tomou a lacrada inversa. Deputado do PL chama Dino de ministro trans na Câmara. Veja vídeo. E o carinha aí, ele não só está sendo criticado, né, mas com certeza já foi. Eu acho que o próprio Flávio Dino falou que vai representá-lo. Assim, gente, olha o que está vindo para cima da direita. Esse ano vamos ter mudanças gigantescas, até na própria estrutura do judiciário. Vai ter uma mudança de PGR. Muita gente aí falou do Aras, né? O petista na PGR, mas o Aras ainda... Rapaz, se não fosse o Aras nos últimos anos, eu não consigo nem imaginar o que teria acontecido com o Brasil. Não, não. O que teria acontecido com a turma da direita. Na boa mesmo. Então, assim, tem que ter um maior discernimentozinho sobre o que tá rolando, os principais pontos. Tentar entender o que está se passando nesse país. O PL 2630 tá vindo aí. Diante de tudo que vocês vêm observando, que eu venho mostrando para vocês, os encontros, os acenos, as amizades, os discursos. Você acha que uma lei como essa, ela vai vir para ajudar o povo brasileiro? Será? Será? Eu acho que as coisas estão bem complicadas. Espero que os nossos políticos mais à direita consigam impedir o pior. Porque o cenário realmente é assustador. E essa união internacional, ela vem sendo vista há muito tempo. Há muito tempo. Não sei se vocês vão lembrar. Em 2020, o Felipe Neto ele até fez um vídeo para New York Times, falando que Bolsonaro é a pior coisa do mundo, etc. Tudo mais. O Felipe Neto conseguiu isso aí através de uma pessoa, uma mulher. O nome foi divulgado na época, ele mesmo agradeceu a ela. Ongueira. E uma Ongueira que tem até conexão não só com o grupo dos Soros, mas com grupos que no Brasil que já causaram muita dor de cabeça, né?
Muita dor de cabeça. Até fizeram pessoas perderem anunciantes. Assim, e ele conseguiu gravar aquele videozinho pra sair no New York Times. Coisa ela vai andando, ela tá avançando, tá avançando. Espero que a turma entenda onde tá o problema. Porque se você não entende o que é que realmente tá rolando, o que é que tá acontecendo, às vezes você fica preocupado demais com o assunto. Que no primeiro momento, beleza, parece problemático, só que você tem problemas muito maiores na mesa. Ao invés no Oriente é preocupante sim. Muita coisa que foi discutida lá é preocupante. Para mim, uma das partes mais preocupantes é esse empréstimo aí de 6 bilhões e meio que o BNDES vai conseguir, né, para ter linhas de crédito. Isso daí para mim é uma das partes mais estranhas de toda a viagem. Para a presença do STED lá da MST. Só que eu acho que muito além dessa aproximação com a turma do BRICS, a aproximação com o Partido Democrata e esses partidos europeus muito preocupados em proteger a Amazônia brasileira. Esse deveria ser, no momento, talvez um foco um pouco mais prioritário, porque está avançando e avançando muito rápido. Enfim, o Atlas organizado já está disponível desde o final da noite de ontem. Não avisei porque eu não gravei vídeo nem postei no coisa, mas agora tá a versão final, tudo bonitinha. Se você ver lá todas as páginas tem uma setinha, se você clicar, você volta pro índice, então fica muito mais fácil a leitura, o vai e volta, etc, tudo mais. Muito obrigado a todos vocês que apoiaram. Já estamos na construção de março e seguiremos aí acompanhando, né, a rotina desse desgoverno. Como eu sempre digo, faz meu trabalho, passar mesmo do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição. Compartilhe esse vídeo, me ajuda a falar com mais pessoas, porque, né, eu não tenho todo esse apoio que o Dilma tem, esse apoio internacional. E eu espero poder estar aqui amanhã e também ver vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!